Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tem um tempinho que a gente não se encontra aqui, tem um tempinho que eu não gravo devocional. Na realidade, eu levo muito a sério a palavra do Senhor e eu só vou gravar o devocional quando o Senhor falar ao meu coração. Porque primeiro ele fala para mim, ele me indica, ele me direciona e na realidade eu divido, né, com as pessoas que eu gosto. Então, por isso que eu estava mais sumida. Porque nesses dias eu tô mais introspectiva, o Senhor tá mais calado. E tem momentos que o Senhor fica calado mesmo. Tem momentos que na realidade ele tá trabalhando e ele fica um pouco mais quieto. Ele às vezes não quer falar pra gente a forma que ele tá trabalhando, porque a gente às vezes fala demais. Às vezes a gente fala mais do que devia, então às vezes o Senhor ele trabalha um pouco mais em silêncio sobre a minha, sobre a sua vida. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre Gênesis 2:2, que diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. O Senhor Deus, ele criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. E eu queria falar um pouquinho de descanso. Eu queria falar um pouquinho do que eu tenho passado nos últimos dias. Às vezes a gente se coloca em posições e a gente não dá ouvido e a gente não para perceber os sinais que o nosso corpo dá, que a nossa mente dá. A gente é pai, a gente é mãe, a gente tem a maternidade, a gente tem as nossas obrigações de cuidar dos nossos filhos. E muitas vezes a gente prioriza esse cuidado com os filhos e a gente esquece um pouco de nós. A gente deixa a gente um pouco de lado para cuidar das coisas dos nossos filhos, das agendas dos nossos filhos, das prioridades dos nossos filhos. E tem um momento que o corpo da gente não aguenta esse ritmo. Da mesma forma, tarefas domésticas de casa, por exemplo. A gente sempre tem alguma coisa para fazer em casa. A gente vai ter sempre a casa ali para limpar e glória a Deus por isso, porque se a gente tem uma casa para limpar é porque a gente tem aonde morar. Mas a gente precisa ter um pouquinho de atenção para não ficar tão preso a essas tarefas domésticas e esquecer do principal, que essa casa tem que estar arrumada para a gente viver nela. Porque às vezes a gente perde tanto tempo ali limpando uma casa e se Deus resolve recolher e levar você embora, a sua roupa vai ficar no varal. As coisas que você tinha prazer, que você amava, vai ficar tudo guardado. E às vezes vai ser até doado para outras pessoas, coisas que você às vezes tinha até ciúme. Porque a gente vai embora e fica tudo aí. Outra condição que eu coloquei, né? A gente está muito preocupado em cuidar do nosso corpo. E isso é importantíssimo. A gente caminhar, a gente ir para uma academia, a gente se cuidar. Mas isso não pode virar uma escravidão. Isso não pode virar uma situação em que você está tão desesperado porque você está buscando aquele corpo perfeito da rede social, aquele corpo que é o corpo que todo mundo admira e que todo mundo quer. Não, a gente tem que fazer exercício físico para a gente ter saúde, para ter oxigenação no nosso cérebro, para nosso corpo trabalhar da forma correta, mas isso não pode ser uma coisa que a gente se cobre de uma maneira em que a gente está buscando padrões, às vezes, que o nosso corpo nem vai chegar em padrões que a gente está buscando. A gente tem que ter cuidado com essas cobranças que a gente faz conosco. Outra coisa que eu levantei aqui foi o trabalho. Horário para tudo, trânsito para ir trabalhar, metas para você bater. Trabalho em casa, às vezes você está trabalhando no serviço e você leva serviço para casa. A gente tem que ter uma divisão do que é o seu trabalho e do que é o seu momento em casa, do seu momento de lazer, do momento com a sua família. O trabalho ele é importantíssimo porque é do trabalho que vem o nosso sustento. Mas a gente tem que dividir, porque se a gente começar a dar muito foco num posicionamento, por exemplo, no trabalho, nossa família vai ficar jogada, nossa saúde vai ficar jogada.
Porque às vezes você não tem tempo nem de cuidar da sua saúde, tamanho desespero que você está ali trabalhando, levando o serviço para casa, levando o trabalho para casa. Às vezes seu filho está te chamando, você fala só um minutinho que eu estou trabalhando. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do trabalho, com o excesso do trabalho. O trabalho ele é muito importante, ele é essencial na nossa vida, mas a gente tem que ter um momento de descanso. O próprio Senhor está falando aqui na palavra, ele descansou. O que começa a acontecer conosco quando a gente entra nesse movimento desgovernado de não ter hora para nada, de trabalhar de forma desgovernada, de às vezes ficar buscando coisas numa academia ou enfim, a gente acaba começando a ter falta de concentração, de foco, de memória. Seu corpo começa a gritar e você não dá razão para ele. Você fala assim, tô só cansado, então vou tomar um remédio aqui para memória. Hoje está muito em modo TDAH, então a gente começa a pensar que aquilo ali é bobagem. Às vezes você sente uma dor muscular muito grande, seu corpo tá ali gritando, tá doendo, você fala assim, não, hoje eu malhei muito, hoje eu trabalhei muito, hoje eu dirigi muito, hoje eu limpei muito a minha casa, e você não começa a prestar atenção no que o seu corpo tá gritando. Essa dor muscular é o seu corpo gritando. Outra coisa que eu levantei, sono ruim. Ou você tem insônia, seu pensamento está acelerado, é a síndrome do pensamento acelerado, e você não consegue desligar e você não consegue dormir. E aí, de repente, você vai aí buscar um remédio para você dormir, para você adormecer. Ou você dorme, mas você sabe tudo que está acontecendo à sua volta. É um sono desgovernado, é um sono que você não tem um sono reparador. Quando você acorda no outro dia de manhã, você permanece cansado. Por quê? Porque o seu sono ele não te repara, ele não te descansa. Você sabe tudo que está acontecendo à sua volta. Você vai ter que lançar a mão de medicamentos, ficar aí dependente de medicamentos para dormir, para ter um sono mais tranquilo. Sensação de exaustão. No trabalho hoje é conhecido como burnout. Você sente uma exaustão tão grande que por mais que você tente concentrar, por mais que você tente trabalhar, às vezes a sua exaustão está tão grande que você tem dificuldade de levantar o seu corpo da cama. Às vezes o seu corpo está num peso e você até sabe que você precisa levantar, a sua consciência está te pedindo, mas o seu corpo está gritando de exaustão. Você começa a sentir espasmos musculares, você começa a sentir o seu corpo ali, ele começa a sentir dores mesmo e sensações, e você não sabe de onde está vindo isso. É devido à sua exaustão, é devido ao seu cansaço, mau humor, irritabilidade. Às vezes o seu filho nem tá fazendo nada demais, assim, que vai te causar uma irritabilidade, e você tá ali irritado com tudo, e às vezes você tá no trânsito e alguém te fecha, e você poderia às vezes fazer vista grossa para aquilo ali, mas o seu cansaço tá tão grande que você vai ali, briga no trânsito, discute, correndo um risco, porque você não sabe quem tá lá dentro do outro carro, então você tá ali às vezes batendo boca. É uma coisa que a gente não deve fazer, a gente tem que dar testemunho do Senhor sobre a nossa vida, mas a gente está tão cansado que a gente faz. A gente começa às vezes a discutir ali no trânsito. Ansiedade, a gente está ansiando o dia de amanhã, a gente está desesperado com o resultado de amanhã, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, e você começa a sofrer pelo que ainda nem chegou. Coração disparado, às vezes você está parado de repente, quando você põe a mão, você fala, meu Deus, meu coração está disparado. Boca seca, tudo são sintomas de que a gente está precisando descansar e o nosso corpo está gritando. Uso excessivo de remédio. Eu tô com dor de cabeça, tomo remédio para dor de cabeça. Meu estômago tá doendo, eu tomo remédio pro estômago. Eu tô com dor muscular, vou tomar um relaxante muscular porque eu tô com dor muscular. A gente começa a tomar excesso de remédio porque a gente pensa assim, não, esse remédio aqui vai resolver e eu continuo no ritmo que eu tô. E o seu corpo tá gritando, descansa, o seu corpo tá gritando, para, o seu corpo tá gritando, deita, o seu corpo tá gritando, dorme, o seu corpo tá te pedindo para parar, tá te dando sinais e você fala, não, tá tudo bem, eu vou correr, eu vou correr. Às vezes você tá com um familiar seu doente e você precisa mesmo, e a gente precisa dar assistência. Eu tive com a minha mãe doente 2 anos. E a gente começa a achar que ninguém cuida como a gente se acha demais. E aí você não começa a não preocupar com o seu descanso
E aí você não divide, às vezes, a causa ali com alguém. Muitas pessoas não têm com quem dividir, isso eu sei. Tem pessoas que são sozinhas mesmo, mas quando você tiver alguém que você possa dividir essa causa, se você tem que ir para o hospital, se tiver alguém para dormir para você, para te ajudar, respeita o seu tempo, respeita o seu processo. Gente, alta performance é bom, mas a gente precisa descansar.